Boa tarde. Boa tarde. Queridos irmãos, que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz e que nós possamos sair daqui hoje melhores do que quando chegamos. Esse é o objetivo da doutrina espírita, que nós nos melhoremos a cada dia, a cada momento. É muito bom, é uma alegria mesmo poder estar aqui em mais uma tarde para falarmos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. O Espiritismo esclarece, o Espiritismo nos consola, o Espiritismo nos liberta. Vamos falar hoje sobre a família, sabe? Família, sobre relacionamento. Nós estamos aqui nesse planeta para evoluirmos, e essa evolução só se dá através da encarnação, vivendo em sociedade. Nós precisamos ter vida de relação. Nós precisamos nos relacionar, e aí é que está o problema, né? Nós, todas as dificuldades, todos os problemas, todas as nossas aflições, e não só individuais, mas também coletivas, não é? Advém, quer dizer, tem origem no relacionamento. Não é? Nós sabemos disso. Tanto que o Evangelho de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus são voltados para o relacionamento. Pode ver. Né? Ele sabia disso, ele tinha certeza que o relacionamento seria um problema para nós. Né? Nós nos relacionamos muito mal. Né? Nós nos relacionamos muito mal a partir do relacionamento para conosco mesmo. Quando Jesus nos diz que nós que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, ele está dizendo que primeiramente nós temos que nos amar, nós temos que nos gostar, para depois amar o nosso próximo. Quer dizer, primeiramente nós temos que nos relacionar conosco. Não é? E para que isso aconteça, é preciso que nós nos conheçamos, o autoconhecimento. Não é? Esse autoconhecimento, é preciso que nós façamos uma análise bastante honesta a respeito de nós mesmos. Santo Agostinho nos fala na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz essa pergunta direta, não é? Ele diz o seguinte: Kardec pergunta, como é que eu posso fazer para me melhorar e resistir ao arrastamento do mal? Aí Santo Agostinho responde o seguinte: um antigo filósofo já nos disse, conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, o autoconhecimento, em primeiro lugar o autoconhecimento, né? Nós precisamos nos conhecer. E aí Santo Agostinho nos sugere que façamos perguntas a nós mesmos, que perguntemos quando vamos dormir, né? Ao deitar, façamos uma retrospectiva do nosso dia e nos perguntemos se fizemos todo o bem que era possível ser feito, se nós não magoamos ninguém, se ninguém ficou, vamos dizer assim, triste com a atitude nossa. E as respostas a essas perguntas é que vão fazer com que paulatinamente a gente nós vamos nos conhecendo, sabendo realmente quem somos e aonde estão aqueles pontos que são passíveis de serem transformados. Né? Nós precisamos fazer essa reforma interior que a doutrina dos Espíritos nos pede. Não é? Ninguém pode se reformar sem se conhecer. Não tem como fazer isso. Já pensou se nós chegarmos num construtor e perguntarmos para ele assim: olha, eu tenho uma casa
para reformar, eu queria saber quanto é que você me cobra para reformar a casa. Ele vai te olhar assim e falar, ué, primeiro eu preciso conhecer a sua casa, né? Eu preciso saber que tipo de reforma você quer fazer para depois te dar o orçamento. É assim. Nós precisamos primeiro nos conhecer, saber quais são os nossos pontos falhos, onde é que nós falhamos, para trabalhar isso. Não é? E isso, gente, nós adquirimos esses pontos falhos todos através do relacionamento. O egoísmo, né? A vaidade, a inveja, o ciúme. É claro que eu não estou falando de vocês que estão aqui, né? Que vocês já não têm mais esse problema, né? É bastante difícil, né? Tem que ser bem devagar, nós podemos nos apressar, a natureza não dá saltos, né? Então nós também não vamos dar saltos, vamos devagar, né? Atacando um problema por vez, né? E assim nós vamos conseguindo um relacionamento melhor. Se nós não estamos nem nos relacionando conosco mesmo bem, imagina com o nosso próximo, né? Aqueles ímpetos, né? de raiva, quando alguém nos dá uma fechada no trânsito, ao invés de a gente pensar assim, puxa vida, ele deve estar com algum problema, né? Talvez um parente doente, talvez ele vai tentar pegar ainda um avião que ele está perdendo. Nós devíamos pensar assim, né? Mas na verdade, como é que nós pensamos, né? Tomara que ele fure os 4 pneus, né? Porque é isso, a gente fica com aquela... Vou pegar ali na frente, o guarda vai pegá-lo e eu vou passar e vou olhar para ele, né? Ah, meu Deus! Vê como é que é difícil? Nós temos que sentir, procurar sentir não o que o outro sente, porque se nós fôssemos sentir o que o outro sente, aí seria ruim, né? Principalmente nós que trabalhamos numa casa espírita, que atendemos pessoas. Já pensou se nós fôssemos sentir todos os problemas que o outro sente? Aí seria muito difícil. Nós temos que sentir que o outro sente, mas não o que ele sente, não é? Isso é que nós devíamos sempre perceber, não é? Como eu já disse, o Evangelho de Jesus é todo voltado para o relacionamento, né? E tem lá uma passagem que é o honrar pai e mãe. Honrar o vosso pai e a vossa mãe. Isso está no Velho Testamento, né? São os 10 mandamentos. Esse é o 5º mandamento que Moisés trouxe lá do monte, né? Recebeu do plano espiritual e trouxe e apresentou ao povo. O 5º mandamento é o único mandamento que dá uma recompensa. Ele diz assim: ama o teu pai e a tua mãe para que tenhais uma longa vida sobre a terra que o pai te dará. Quer dizer, para que tenha uma longa vida, né, sobre a terra, quer dizer, uma recompensa para aquele que honra o pai e a mãe. Jesus cita essa passagem quando, naquele diálogo que ele mantém com o moço rico. O moço rico aborda Jesus e pergunta: o que eu tenho que fazer para atingir o reino dos céus, mestre? E o mestre lhe diz: é só você cumprir as leis, né? E ele fala: mas quais quais? Aí ele cita: não matarás, não roubarás, não pecarás contra a castidade, etc. E honra o teu pai e a tua mãe. Quer dizer, Jesus cita 5 mandamentos dos 10 e termina com honra o teu pai e a tua mãe. Aí o moço diz: mas eu já faço isso. E Jesus disse: bom, então você volta, vende tudo que você tem, pega o dinheiro, distribui aos pobres e depois me segue. Aí o moço ficou muito triste e virou e foi embora, porque ele era muito rico, ele tinha muito
né? Bom, mas o que nos interessa aí é o honra teu pai e a tua mãe. Jesus, na verdade, ele coloca esse mandamento, quer dizer, o honrar pai e mãe, ele inclui no amor ao próximo como a si mesmo. Está ali, incluído, né? No segundo maior mandamento, que é igual ao primeiro. Ele diz assim: o primeiro mandamento, o primeiro grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que é igual ao primeiro, ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele completa. E aí está toda a lei e os profetas. Quer dizer, então está tudo incluído no amor ao próximo como a ti mesmo. Só que honrar pai e mãe vai um pouquinho além, né? Honrar pai e mãe vai um pouco além, porque tem a piedade filial. Aquela piedade, quer dizer, nós temos que não só honrar os nossos pais, não só amar os nossos pais, aliás, nós temos que honrá-los. O que é honrá-los? É venerá-los, é dar a eles uma condição de vida, vamos dizer assim, tranquila na velhice, ampará-los na velhice, não é? Cuidar deles, dos pais. Quer dizer, isso além de amá-los, como nós amaríamos qualquer uma outra pessoa. Não é? Então, os pais merecem essa deferência, até porque eles nos deram a vida, né? Eles permitiram a nossa volta aqui para o plano espiritual, no plano físico. Eles nos dão a oportunidade da evolução. Então eles merecem realmente que nós os honremos, né? Seja lá quem for esse pai. Porque tem muitos pais que você pensa, puxa, mas esse, né? Esse não merece isso. Mas só pelo simples fato de eles, desses dois seres, não é? Terem a coragem de abrir as portas do plano físico para que nós aqui voltemos, já merece ser honrados, não é? Muito bem. Então vamos ver uma coisa. Quando os irmãos de Jesus o procuraram, juntamente com a sua mãe, porque queriam não prendê-lo, mas levá-lo para casa, talvez, porque eles pensavam que ele estava, né, que ele não estava bem da cabeça. Os irmãos de Jesus não entendiam e não entenderam a missão do Mestre. Nem a mãe dele entendeu. A mãe dele, dedicada à mãe, sem dúvida nenhuma, mas a missão de Jesus ela entendeu. Não é? Então, eles chegam, Jesus está falando para muita gente, e eles chegam na porta do local onde estavam e pedem para chamarem Jesus. E alguém vai lá e diz: mestre, seu irmão e seus irmãos e a sua mãe te procuram, estão lá fora e te chamam. E aí Jesus, veja, Jesus jamais perdeu uma oportunidade de ensinar. Nunca. Ele nunca perdeu uma sequer oportunidade. Ele tinha pouco tempo. Jesus tinha que deixar toda a sua mensagem em 3 anos, não é? Então ele não podia perder tempo. Então o que ele fez? Ele vai e diz: mas quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe? E olha para todos, que ficam meio assim até espantados, né? Claro. Aí ele disse: aqueles que ouvem a palavra de Deus e a seguem, esse é o meu irmão, essa é minha irmã, essa é minha mãe. Então Jesus ali, ele abre um leque de conhecimento para nós, né? Ele nos mostra que nós não temos só uma família, nós temos 2 famílias. Nós temos a família consanguínea, que é essa família material, e a família espiritual.
Nós temos a família espiritual. E qual é a família espiritual? É aquela formada por espíritos afins, que se gostam, que têm os mesmos gostos, que têm os mesmos ideais, vamos dizer assim. Esses vão se procurar sempre e vão estar juntos sempre. Porque a cada encarnação, os laços de família vão se apertando, né? Cada vez mais. Os laços da família consanguínea, aliás, espiritual. Porque a família consanguínea, muitas vezes, ela é formada por elementos que nem se conheciam. Né? Nós não temos aquele... muitas vezes nós temos na família um que é meio estranho. Ele é estranho no ninho, né? É diferente. Ele é diferente. E ele veio, naturalmente, permitiu-se que esse espírito nascesse naquela família relativamente equilibrada para aprender, para crescer. Mas sabe como é, né? Quando nós encarnamos, nós passamos por aquele processo de esquecimento e o espírito pode se tornar um espírito rebelde, né? E aí os pais falam, puxa vida, mas nós nos criamos, né, os pais, nós nos criamos da mesma forma que criamos os outros, tudo exatamente igual, ele não teve nada diferente com ele. Por que ele é assim? Ele é assim porque ele não tem afinidade com aquela família. É por isso, né? Isso acontece muito, né? Isso acontece muito. Então é preciso, quando os pais percebem esta situação, né, para nós espíritas fica mais fácil, né? Quando percebemos esta situação, é preciso nos aproximar dele, não é? Porque futuramente ele poderá fazer parte da família espiritual, não é? Pode ser que não seja nessa, ou talvez nem na outra, mas uma hora, numa outra encarnação, ele fará parte da família espiritual, porque a família espiritual tende a crescer até se tornar como Jesus. Qual é a família de Jesus? É a família universal, não é? Jesus ama a todos. Jesus ama simplesmente, não é? Então eu tenho que olhar aqueles dois seres que me deram a vida, que me deram esta oportunidade de estar aqui. Eu tenho que, materialmente, eu tenho que olhá-los como pais. São meus pais. Agora, sob o ponto de vista espiritual, esses dois seres que me deram a vida, eu tenho que vê-los como meus irmãos. Porque nós somos todos irmãos, porque somos todos filhos de Deus, não é? O fato de ele, desta vez, desta encarnação, ele estar meu pai, porque esta é a verdade, ele está meu pai, né? Numa outra passada, pode ser que ele tenha sido meu filho, ele pode ter sido meu irmão, quem é que sabe? A minha mãe pode ter sido minha irmã, pode ter sido minha filha, não é assim? Não é nada fixo, não. Quer dizer, da próxima encarnação eu vou voltar a ser filho do seu Antônio e da Dona Maria, não é? Não, pode ser que o seu Antônio e a Dona Maria venham porque fazem parte com certeza da minha família espiritual. Pode ser que eles sejam meus filhos, meus amigos, né? Quem é que sabe? Porque a família espiritual, gente, não é só aquela que vive sob o mesmo teto, não, né? Muitas vezes um amigo, e vocês podem pensar sobre isso e vão se lembrar de alguém que é muito mais afim do que um irmão, né? Nós temos um caso assim, e as pessoas, isso existe muito, pessoas que não nasceram pelos mesmos pais, mas são amigos, são afins, se amam realmente, não é? Então a família espiritual não é necessário que seja só
nascidos dos mesmos pais. É por isso que ela vai se estendendo, não é? E vai crescendo. E vai crescendo. Por causa disso. Nem sempre é preciso que seja do mesmo lar. E o caso de adoção, então, gente? E o caso de adoção? Muitas vezes, uma criança adotada, ela se parece com os pais. Já perceberam isso? Ela fica parecida com os pais. Não é? Por quê? Porque a afinidade é tão grande, quer dizer, ela teria que ter nascido ali, naquele lar. Ela estava só à espera, né? Como não deu certo, como teve algum problema, ela nasceu num outro local e foi colocada para adoção, e os pais foram atraídos para lá e viram aquela criança, né? Não bateu o olho e pronto, né? É ela. Faz parte da família espiritual, com certeza, né? E ele vem para crescer. Tem uma música caipira, caipira não, agora você fala sertaneja, né? Música sertaneja. Já viram o filho adotivo? Quer dizer, ele tinha um monte de filhos, mas no fim quem cuidou dele no final foi o filho adotivo. Porque ele era realmente da família espiritual e veio para isso, né? Sem dúvida nenhuma. Foi para isso que ele foi para lá, para aquela casa, para aquele lar, não é? Então nós estávamos falando de relacionamento. E o relacionamento familiar? Como é que vai? Como é que está o relacionamento familiar na nossa sociedade? A família é a célula máter da sociedade, não é? Sem família, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que o que aconteceria se a família desaparecesse? Voltaríamos à barbárie. Se a família desaparecesse, nós voltaríamos à barbárie. Então a família jamais vai desaparecer. Jamais, não é? Embora nós estejamos vendo uma certa crise na família, não é? Nós precisamos realmente resgatar a família como um agente educador que ela sempre foi, não é? Nós só vamos poder consertar a sociedade se nós formarmos elementos sadios dentro da família. Não é na escola não, viu, gente? Não vai ser na escola não. Porque a escola, ela instrui. A escola instrui. A instrução é parte da educação, mas não é a educação. A educação é aquela que forma o caráter do cidadão. E isso se dá no seio da família. A criança aprende vindo. A criança aprende vindo e ouvindo. Os pais têm uma grande responsabilidade, não é? Tem uma frase num dos provérbios do Velho Testamento, veja, no Velho Testamento, que diz o seguinte: mostre a uma criança o caminho que ela deve seguir, e ela dele jamais se afastará. Perceberam? A frase não diz fale para uma criança. Ela diz mostre para uma criança. É uma diferença muito grande. O que é mostrar, gente? Nada mais é do que exemplificar, não é? A educação se faz através da exemplificação, não de palavras, não é? Não de tapas, de surras, de castigos. É na base da exemplificação. Os pais têm que mostrar aos filhos como é que se faz, como é que se age, como deve ser a nossa atitude. E a nossa atitude, gente, tem que ser uma atitude de amor, não é? Para com os nossos filhos. Com energia, mas com amor. Assim essa criança,
É porque a criança, quando ela reencarna, o espírito, quando reencarna, os primeiros 5, 6, 7 anos, 6, 7 anos, ele não utiliza a sua bagagem, porque ele é um espírito rodado, né, vamos dizer assim. Ele já viveu outras vidas, ele tem uma educação, porque não existe ninguém sem educação. Nós podemos ter um amor ou uma má educação, mas educação todos têm, sem dúvida nenhuma. Então ele traz a educação, ele tem, na bagagemzinha dele, está lá a educação, aquilo que ele foi angariando incorporando, né, durante as encarnações. E aí então, nesses primeiros 6 anos, ele não se utiliza da sua bagagem. É como se ele chegasse com a malinha, colocasse lá no armário, deixasse lá. Agora ele vai se utilizar da bagagem dos pais, da bagagem dos avós. Aliás, os avós hoje têm uma grande responsabilidade na criação dos netos, né? Porque as filhas começam a trabalhar, o marido também, e os dois já estão aposentados, não tem o que fazer mesmo, né? Vai cuidar de neto. E aí, veja, também, às vezes, a criança fica mais tempo com as avós do que com os pais, né? Isso acontece muito, na maioria dos casos. A filha ou o filho passam lá de manhã, deixam as crianças bem cedinho, né? Ainda dormindo, e vêm apanhá-las à tardezinha ou à noite, e os levam já dormindo também, né? Isso veja a responsabilidade dos avós, porque os pais têm muito pouco tempo, né? Tem que, é claro, que eles vão ter que aproveitar esse pouco tempo que eles tiverem, fins de semana, sempre que a criança estiver acordada, né, para esse relacionamento pai e filho, que é muito, pais e filhos, que é muito importante, mas muito mesmo, não é? É preciso que eles aprendam a ser amigos, sabe? Amigos dos filhos. Os filhos têm que ser amigos dos pais. Aqueles amigos que falam tudo, que contam tudo, que não tem nada escondido. Aí então nós vamos ter crianças, eu tenho água, obrigado. Nós vamos ter crianças saudáveis, que vão se tornar adultos saudáveis. E esses adultos saudáveis, eles vão, quando eles entrarem na sociedade, eles vão começar a influenciá-la. Sem dúvida nenhuma. É a única maneira da gente melhorar a sociedade. Não tem outro jeito. A única maneira é nós formarmos cidadãos responsáveis, bons cidadãos, dentro do lar. Aquele que vai respeitar as leis. E através desse respeito, ele vai começar a influenciar no trabalho, na escola, aonde eles estiverem. Não é? Porque a sociedade, ela influencia o indivíduo, mas o indivíduo também pode influenciar a sociedade através de exemplos, através de exemplos que eles tiveram com os pais. Tá? Esse relacionamento, gente, quando nós começarmos a nos relacionar assim, de maneira saudável, começando dentro do lar, evitando discussões estéreis, né? Aquelas conversas que não levam a lugar nenhum. Vamos falar sobre coisas interessantes, não é? Às vezes, uma palavra mal colocada transtorna a vida de um casal. Uma palavra mal colocada, porque choca a pessoa e ela se magoa, porque nós ainda nos magoamos, né?
o que é que faz com que nós nos magoemos? É o nosso orgulho. Nós ainda nos magoamos. Às vezes uma palavra mal colocada provoca isso. E tem uma... Eu não sei se eu já contei aqui, mas tem um filme que eu assisti já há muito tempo, que é O Pequeno Polegar. Não importa aí o Pequeno Polegar, o que importa é o casal, né, que se tornaram pai deles, né? Esse casal, ele era lenhador, morava próximo da floresta. E tinha uma casa linda, muito bem arrumadinha, porque ela arrumava aquela casa que ficava toda florida, né? E se amavam muito, esse casal, mas se amavam demais. Mas de vez em quando tinha uma rusgazinha, né? Na sala, em cima de um móvel, tinha um pedestal e sobre o pedestal tinha duas pombinhas. Essas pombinhas ficavam viradas uma para a outra, assim, com os biquinhos, o tempo todo, se amando as pombinhas. E depois de uma rusga dessa, ele saía bravo, passava pela pombinha e virava a pombinha dele ao contrário, sabe? De costa para a pombinha dela. E ia embora. No pedestal estava escrito assim: não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Quer dizer, faça as pazes enquanto é dia. É isso que quer dizer, né? Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Quer dizer, então, se você deixa chegar a noite traz os seus fantasmas e as coisas crescem. E aí as coisas vão ficando muito mais difíceis de serem acertadas. Eu sei que dar o braço a torcer não é fácil, né? Admitir, olha, me desculpe, eu errei. Às vezes o nosso orgulho não permite isso, e deveria permitir. Entre duas pessoas que se amam, isso, nossa, seria a coisa mais fácil, né? Então vamos admitir que erramos, não tem problema nenhum, né? Vamos chegar, olha, me desculpe, eu errei, acabou. Aí, olha, gente, às vezes o casal perde tanto tempo com essas briguinhas bobas, sabe? Porque a vida é tão boa quando a gente se ama, né? É tão gostoso ficar junto, né? E por causa de uma briguinha à toa, perdem aquele tempo enorme, né? E é preciso prestar atenção, porque às vezes as crianças estão vendo aquilo, né? Num lar onde não há rusgas, onde não há brigas, onde não há discussões bobas, não é? As crianças crescem dessa maneira. Elas não, quando elas chegarem o tempo delas, que elas forem mulheres e homens e tiverem que se casar ou viver com alguém, porque hoje, não é? Casamento é estar junto, não é? É morar junto e pronto. Eles vão ter uma vida tranquila. Eles não vão ficar com brigas bobas, com isso, né? Porque eles aprenderam assim. Puxa vida, mas eu nunca vi meu pai discutindo com a minha mãe, né? Eu nunca vi minha mãe discutir com meu pai. Isso é muito bom. Esse é o exemplo que nós devemos dar aos nossos filhos, aos nossos queridos, à nossa família espiritual, porque nós vamos formar a família espiritual, mesmo que alguns elementos ainda não façam parte dela, através do amor, através do carinho, né? E através do perdão, sabe? O perdão é muito importante que ele seja utilizado na família, né? Quando a gente realmente reconhece, como é difícil, né? Reconhecer um erro, né? É difícil, as pessoas querem acertar sempre, quer estar sempre certo. Meu Deus do céu, não é muito mais fácil você perder um pouquinho e ganhar em paz, em tranquilidade, né? Mas você não quer perder, né? Tem aquele que diz assim: a única vez que eu errei foi quando eu pensei que tivesse errado. Olha, ele pensou que ele tivesse errado, porque eu pensei que ele errou.
Ninguém é melhor que ninguém, né? Ninguém é superior a ninguém. A superioridade se dá através do Espírito, do crescimento espiritual. E quando você cresce espiritualmente, você não mostra, não demonstra essa sua superioridade. Não é? É como a humildade, né? A humildade é muito difícil esta virtude, porque se você pensar que você é humilde, você já não é mais. Já pensou isso? Né? Se você pensar que é, deixou de ser. Não vai ser, porque o humilde não sabe que é humilde, não está nem aí para isso. Não é? Então, é difícil a reforma, a transformação. E enquanto nós não fizermos, nós vamos continuar nesse planeta, indo e vindo, nos relacionando, aprendendo a nos relacionar com as pessoas, honrando os nossos pais, não é? Querendo que eles sejam realmente os nossos amigos queridos. É preciso, gente, é necessário que nós nos conscientizemos disso. É necessário. A benevolência, a indulgência e o perdão. Essa é a base da caridade. A benevolência, a indulgência e o perdão. Benevolência para com todos, indulgência para com as falhas dos outros, né? Para com as imperfeições dos outros, e perdão das ofensas, né? Se nós praticarmos isso dentro do nosso lar, nós vamos formar uma família tranquila, uma família serena, e vamos ter uma qualidade de vida excelente, tá? Essa qualidade de vida não é aquela financeira, não. É aquela qualidade de vida que você bota a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, e tem um sono tranquilo, não é? Aquele sono dos justos, né? Que ainda não somos, mas podemos ter. Nós somos criados para sermos felizes, todos nós. Ninguém foi criado para sofrer, não é? O sofrimento, ele é uma consequência das nossas escolhas equivocadas. Do passado, atualmente, mesmo na atual encarnação, às vezes, nós buscamos o sofrimento, né? Então, quando nós nos apegamos ao Evangelho de Jesus, que lá está tudo o que nós necessitamos, tudo, para que sejamos plenamente felizes. Tudo está no Evangelho do Mestre Jesus. A doutrina dos Espíritos veio clarear o Evangelho de Jesus. Veio tornar aquelas parábolas que Jesus deixou de propósito, porque o povo ainda não estava em condições de entender muitas das suas informações, muitos dos seus ensinamentos. Ele deixou as parábolas, ele deixou os ensinamentos cobertos pelo véu das parábolas. E o Espiritismo veio para isso, para retirar esses véus, tornando as parábolas inteligíveis. Tudo ficou muito claro no Evangelho de Jesus, graças ao Espiritismo. O Espiritismo não mudou nada do Evangelho de Jesus. Nada. Assim como Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo não veio para modificar o Evangelho de Jesus. De jeito nenhum. Ele veio para complementá-lo, sem dúvida nenhuma, né? Porque Jesus não fala da manifestação dos Espíritos, Jesus fala da reencarnação. Deixa claro a reencarnação, né? E é um dos tripés, né? Um dos tripés sobre o qual o Espiritismo se apoia é a reencarnação. Sem a reencarnação, ficaria muito difícil até se acreditar em Deus, né? Porque o que nós vemos à nossa volta são as dores, os sofrimentos, pessoas, crianças
né? Crianças nascendo aleijadas, crianças nascendo na favela enquanto o outro nasce lá na casa do rico. Por que Jesus? Porque Deus é parcial? Você vai ser rico, você vai ser pobre, nada disso. Isso não é pela atuação, vamos dizer assim, divina que isso acontece. Isso acontece pela atuação nossa, né? Pela nossa atuação. Não é? Pela nossa, justamente porque nós burlamos, porque nós agimos contrariamente às leis de Deus. E quando nós fazemos isso, nós adquirimos um débito passivo de resgate. Jesus foi claro quando ele disse: se o teu braço te for motivo de escândalo, arranca-o e entra na vida sem o braço, que vai ser muito melhor. Né? A mesma coisa ele fala sobre os olhos. Quer dizer, então quando você vê uma pessoa que está aleijada, você fala assim, deve ter aprontado alguma, né? Não é assim que o Espírito pensa, o Espírita pensa? Ele dá assim, porque ele aprontou. Não, gente, nós temos que ter comiseração, né? Nós temos que orar por essas pessoas, porque realmente elas não estão ali, porque aquilo não aconteceu por acaso, né? Mas isso não é problema nosso, né? Isso aí é um problema dele com o Pai, dele com as leis de Deus. Quando nós cometemos quando nós ofendemos alguém, nós não estamos, muitas vezes, nós não estamos ofendendo aquela pessoa, nós estamos, nós vamos ser, sim, vamos ofender, mas vamos ser devedores não dela, e sim das leis. Porque aquela pessoa, ela pode ser uma pessoa boa, tranquila, serena, já nos perdoou há muito tempo. Ah, bom, se ela nos perdoou, então nós não devemos mais? Devemos. Porque nós devemos para as leis de Deus. Então vamos ter que fazer o resgate, sem dúvida nenhuma, sempre será assim. Nós teremos que expiar todas as nossas imperfeições, todas aquelas nossas mazelas do passado. Agora, então, este mundo aqui não é um mundo de felicidade, né? A felicidade não é deste mundo. Kardec pergunta isso ao Espírito da Verdade. E eles respondem que nós podemos ser felizes tanto quanto o mundo o permita. Nós não podemos desistir de buscar a felicidade, de maneira nenhuma, não é? Nós queremos viver bem, nós queremos estar bem. E isto é uma busca contínua. Todos nós queremos ser, ninguém quer sofrer. Nós queremos ser felizes, mas isso vai depender da nossa atuação nesta encarnação, porque o futuro vai depender disso aqui, os problemas que nós temos vêm do passado, mas agora, no presente, nós podemos tranquilamente melhorar o nosso futuro, né? Confiemos nisso, Olha, nós precisamos de pouca coisa para ser feliz, não precisa muita coisa, né? Kardec pergunta também isso. Ele fala, mas não existe assim uma felicidade que seja um conselho que seja bom para todo mundo sobre a felicidade? E aí a resposta vem. Eles falam assim, para o material, a posse do necessário. Para o espiritual, consciência tranquila e fé no futuro. Olha que coisa linda. Está aí o que nós precisamos saber, está aí a resposta, né? O que nós vamos fazer para ser feliz? A posse do necessário. O necessário nos satisfaz? Será que a posse do necessário satisfaz? O que é que nós realmente necessitamos? Alimento, vestuário, um abrigo, né? Só isso? Não. Carro do ano. Celular? Ah, mas o celular tem que ser aquele
né? Que faz tudo. Televisão, vamos, já que tá mais barato, aí estão fazendo a prestação, vamos comprar uma de 50 polegadas. O quarto é 3x3, o local é 3x3, ele bota uma televisão de 50 polegadas lá, né? É isso aí. Nós queremos muito mais do que nós necessitamos. Nós buscamos muito mais do que necessitamos. E é aí que nós nos perdemos. É por causa disso. Tinha que ser a busca. Um dia desse, né, eu fiz uma palestra em Sorocaba, e à noite o casal do centro nos convidou para jantar na casa dele, né? Não estou dando dica, não teve. Se você quiser. E fomos, tinha pizza, tal, estava muito gostoso. E quando nós saímos, a esposa do rapaz falou para minha esposa assim: Deus te deu o necessário. Minha mulher ficou pensando, olha só o que ela desejou, Deus te deu o necessário. Não é? O que mais nós precisamos do que o necessário? Não é? Mas nós queremos um pouco mais. E isso é ganância. E aí, né, ser vaidoso não é ruim. É bom um pouquinho de vaidade, né? Ser aquela pessoa que quer conseguir muito mais do que ela é, uma pessoa, me foge agora, ela é aquela pessoa que quer mais. Ambiciosa. Obrigado. A ambição é necessária e foi muito útil sempre para a evolução material do planeta, sem dúvida nenhuma. O que estraga não é a ambição, o que estraga não é a vaidade, o que estraga não é quando você tem vontade de comer, né, você exagera. O excesso é que mata. Todo o excesso, inclusive o excesso de amor, viu? Porque às vezes sufoca, né? Aquele amor, que na verdade o amor que sufoca não é bem amor, né? Mas quando a pessoa pensa que ama, e ama demais, né? Então todo o excesso faz mal. Então vamos viver bem, vamos procurar dentro do nosso lar sermos mais pacientes, mais tolerantes, não é? Mais tolerantes com os problemas que acontecem. Aquela esposa que limpa a casa, né? E ela faz aquilo com tanto carinho, a limpeza da casa, que depois ela não quer que ele entre, né? Você limpou os pés, ela quer que ele entre volitando, mas nós não podemos volitar ainda, né? Então, não vamos sujar. Ó, ela disse que é assim, ó. Deixa eu ficar triste, você não então, o que é uma limpeza da casa, né? Nós podemos fazer outra vez, podemos limpar novamente, podemos limpar os dois juntos, né? O negócio é viver bem, é estar bem, né? É ter prazer em chegar em casa. O reduto do lar deve ser aquele local de descanso, de repouso, que nós devemos ansiar chegar lá. Se a pessoa, você chega ansioso, e ela fala assim, você limpou, tira o sapato, né? Fica meio, né? É tudo assim, gente. Não é difícil a gente viver bem. É só nós termos consciência das nossas responsabilidades, responsabilidades para conosco, responsabilidade para com os nossos e responsabilidade para com Deus, o nosso Pai. Esse merece todas as honras, né? Esse é o nosso verdadeiro Pai. O nosso Pai terreno, né? É o nosso Pai. Nós vamos, como eu já disse, nós vamos considerar o Pai. Do ponto de vista material, sem dúvida, mas do ponto de vista espiritual, é o nosso irmão. É um irmão querido que nós devemos respeitar e honrar, para que tenhamos
não mais uma longa vida sobre a terra, mas para que tenhamos o reino de Deus, o reino dos céus. Não é? Foi isso que Jesus veio fazer. Nos mostrar que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque tudo mais, quer dizer, o necessário nos será sempre acrescentado nas nossas vidas. É isso aí. Essa era a nossa mensagem para hoje. Eu agradeço a atenção. E foi. Tudo bem? Eu agradeço a atenção de todos. Tenham todos um bom fim de semana, uma boa semana. Né? E que Jesus nos abençoe a todos. Não vai ter que voltar mais para entrar em casa agora. Porque quando ela falar para